Podemos sentar, irmão. You may be seated. Semana passada, Last week, semana retrasada também, and the week before that, nós estávamos estudando we're studying sobre a história the story de uma mulher of a woman que tinha sua filha that endemoniada. had whose daughter was possessed by a demon. Alguns capítulos depois, Some chapters later, nós vemos uma we história see a story, verídica, a verdadeira, true story de um pai of a father que tinha that had o seu filho a endemoniado. son which also was possessed. Então nós percebemos So we notice que existe that there exists uma sequência a aí. sequence there. Os demônios Demons são acostumados are accustomed a possuir crianças to quando grab hold of eles children podem. when they can. Mais de uma vez está falando sobre isso aqui. More than once this thing is Não importa o sexo, doesn't matter the gender. podia ser uma filha, It could have been a daughter, podia ser um it filho. could be a son. Agora, Now, nós vemos we see que os esforços dos seus pais, that the efforts of their parents se chegando a Jesus, drawing to Jesus conseguiram libertar aquelas to crianças. deliver those children. Essa verdade, essa máxima também é verdadeira. And that maxim is also true today. Mas quando nós vemos esse texto When we aqui, see this text here, nós vemos que we Jesus see that Jesus tinha acabado de descer do monte na onde ele foi transfigurado. from the Mount of Transfiguration. Então isso chama-se, no jargão bíblico, In biblical jargon, chama-se o monte da transfiguração. it is referred to as the mountain where Jesus was transfigured. It's called the Mount of O que Transfiguration. aconteceu ali? Because what happened? A Bíblia dá a entender The Bible gives the idea que Deus Pai se aproximou tanto do Filho approached so close to the Son que por alguns momentos that ali for some moments ele teve como que o corpo dele his body glorificado como é was glorified hoje, depois que ele morreu e as it ressuscitou. is today, after he has died and resurrected. E foi uma glória tão grande And the glory was so great que esteve associada com os seus discípulos do presente that it was associated with disciples of the present, e esteve associada com os seus discípulos do passado. and it was associated with his disciples of the Porque eu past. não tenho dúvida nenhuma Because there was no doubt que o whatsoever Jeová da Bíblia the Jehovah of the Bible é o Yeshua do Novo Testamento. is the Yeshua of the New Testament. Agora, o que isso fala para mim e fala para What does você? this speak to me and to you? A Bíblia fala de outro homem no Velho Testamento que subiu a montanha. Another man that climbed a mountain, Moisés. Moses. E a Bíblia diz que quando Moisés subiu a montanha, When Moses got to the top of e the ele mountain ficou falando com Deus. and he spoke to God, E a Bíblia diz que quando Moisés desceu da montanha, when Moses came down o from seu the rosto mountain, brilhava. his face was shining. Eu nunca esqueço isso porque eu me lembro uma vez que eu fui num culto numa igreja One time I went to a service e tinha um irmão lá and there was a brother que there. ele estava com tanta, mas tão tomado no Espírito, He was so full of the Spirit, e ele cantava um corinho and he used to sing this old song. que dizia assim, foi lá no cume do Monte Sinai, You know, it was in Mount Sinai, at the top of Mount Sinai, the top of Mount que o Sinai. nosso Deus com Moisés falava. And with our God, Moses, E aí ele falava, falava, and then he would sing, and he spoke. mas Moisés não sabia que o seu rosto And brilhava. Moses did not know that his face E aquele was irmão estava assim extasiado no shining. presença That de brother Deus. was just, fully in the presence of Nunca God. esqueci isso aí. I never forgot Isso this. foi verdade. And this is E a Bíblia diz que o rosto de Moisés brilhava tanto quando ele desceu do monte que as pessoas não conseguiam olhar para ele. The people could not look at him. Mas quando Moisés desceu do monte, But when Moses came down from the quando Jesus desceu do monte, when Jesus came down from the lá estavam problemas esperando eles lá. there were problems waiting for them there. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você. I want to say something. A vida Life aqui here é feita de montanhas, is made of mountains, é feito de it's vales made of valleys, e é feito de planícies. and it's made of plains. E a palavra de Deus diz The word of God que says, o Deus da montanha the God of the é o mountain Deus do vale, é o Deus da is the planície. God of the plain. Deus mostra na palavra dele que Ele tem poder para operar, poder para te salvar, poder para te abençoar. Não importa se você está no topo da montanha, se você está lá no fundo
that we cannot let escape. Não. Um fato que nem Jesus foi livre disso. From which Jesus did not escape. Not even him. Not even Jesus escaped. Nem mesmo Moisés. Not even Moses. E nenhum de nós. And nor one of us. Qual que é? And what fact Quando você está no topo da montanha, when you're at the top of the você mountain, também. you're doing good. Você está na presença de You're Deus, in the presence of está tudo God. bem. Everything's wonderful. Mas quando você desce da When montanha, you come down from the a mountain, tendência é que você vai encontrar problemas. that you will find a Quem aqui que já esteve no topo da montanha e desceu e não está passando por problema? And when he came down from the top of the mountain, found a problem. Mas eu quero dizer para você nessa I noite say to you tonight, que de novo, não importa se você está no vale, se você está na montanha. or you're O in Deus da montanha é o Deus do vale, é o Deus do planície. It is the same God of the plains. Verdade é The truth is que Deus that God, se importa mais com o seu relacionamento pessoal com Ele do que o que você faz para Deus. you know, the truth is God cares more about your relationship with Him than what you do for Him. Veja o que Jesus falou lá para Éfeso. Look what God says. Ou para uma outra das igrejas, que eu não lembro o nome, se era Tiatira ou... Mas Jesus falou assim, olha, Is it the Tiatira or another? as suas obras, Your as works suas últimas obras são maiores do que as primeiras. are greater than your works. Mas você se esqueceu do seu primeiro But you amor. have forgotten your first love. Então, o seu primeiro amor First love é importante para com Deus. is important to God. Porém, Therefore, você tem que entender uma coisa. understand something. Topo da montanha é topo da montanha. Is the top of a mountain. Você não sobe no topo da montanha para permanecer lá. You don't go to the top of a mountain to stay. Elias esteve no topo da montanha. E Deus falou com ele. E Deus falou com ele, Elias, você ainda não terminou a obra que eu tenho para você You have fazer. not yet finished the works I have. Desce pelo caminho de onde você veio. E vai fazer a obra que eu tenho te mandado você And do the fazer. work that I've called you to Eu do. quero dizer para você nessa noite, talvez você já esteve no topo da montanha, num topo mais alto do que onde você está hoje. You know, that even if you're at a higher mountain than you've ever been, Talvez você já esteve num posto, num topo mais alto, num summit mais alto que você está hoje. maybe you've been to a higher summit than you've been today. Mas eu quero dizer para você uma coisa. But I want to say to you one thing. Você tem que entender. You need to understand. Preserve a sua comunhão com Deus. Preserve your communion with God. Mas quando você está na planície, But when you're in the plains ou no vale, or in the valleys, é a hora de você trabalhar. it's time for you to work. Hoje, Today, ou melhor, eu já tive épocas na minha I've vida had seasons in my life que eu tinha mais comunhão com Deus do que eu tenho hoje. that I have more communion with God than I do today. Eu lembro que não faz I muito tempo, remember that it's not long ago, eu falava com o irmão, I used to talk to, I would talk to a brother, o irmão Joel lá de Boston, né? his brother Joel from Boston. E eu dizia assim para ele, rapaz, And I told him, man, eu cheguei nos 60 anos I got to the age of 60, e eu preciso dar uma arrancada espiritual na and minha I need vida. to do a spiritual takeoff in my life. E ele falou assim, pastor, He said to me, se o Pastor, senhor que é pastor está falando para mim que precisa dar uma arrancada espiritual na sua vida, that our pastor telling me you need to do a takeoff, a spiritual takeoff in your life. aonde que eu vou parar? What about me? Mas é verdade. But it's true. Eu não sei acerca dele, mas eu I don't know estou about it. precisando de uma arrancada espiritual. I need some sort of Mas boost. com relação à minha comunhão com Deus. But with relation to my community. Mas eu quero dizer uma coisa para você. But I want to say something to you. Hoje, Today, comparado compared com certas épocas do meu to passado, certain seasons in my past, eu posso dizer para você que eu estou that I numa planície. that I'm in a certain type of plateau. Se eu não estiver no vale. If I'm not in the valley. Porém, But hoje eu sou mais útil nas mãos de Deus I am more useful in the hand of do God que eu era antes. than I was before. E é isso que Deus espera de você quando você está no vale, quando você está na God planície. expects from you when you're in the valley or in the plains. A unção Deus já te deu. God already gave you the anointing. Põe para tocar aqui para mim o Rudy Cruz, por favor. Just the music. Não pode. Don't touch it.
Hey, can you find that one? Como é que se fala em inglês aquele eu vejo como estou? Não. Come as you are. Yeah. That's the name of the song. Just as I am. Please. Thank you. Entendendo português bem, hein? É, sim, é português, mas... Yes. Hard to find? Thank you. That's it. Thank you. What's the volume in this one here? Okay, thank you. Então, So, de repente você hoje está num vale, de repente hoje você está numa planície. today you're in a planet. Mas Deus já te deu algo na sua God has mão. already given you something. E a hora que você começar a abrir a sua boca, When you begin to open your você vai ver mouth, o que Deus vai fazer. you will see what God is going to do. Mas aqui, But here, não podemos deixar de comparar we cannot, go without comparing Jesus com Moisés. Jesus with Moses. Moisés, o rosto dele brilhava, Moses' face shone, mas quando ele desceu lá embaixo, and when he came down, o povo não podia olhar para ele, the people could not look at him. porque a justiça de Deus, The righteousness of a majestade, o brilho da glória, da majestade, the glory of da santidade, His da holiness, justiça de Deus, His righteousness põe as pessoas para longe, pushes people porque eles tinham medo daquela glória de Deus. afraid of that glory of God. Mas Jesus, But with Jesus, ainda que ele tenha uma glória maior do que a de Moisés, even though he had a glory that was greater than Moses, o povo não saía para lá. did not leave. Pelo contrário, Just the opposite. o povo era People atraído a were drawn Jesus. to Jesus. A Bíblia diz que ele desceu a It montanha says that he came down e lá veio o pai para falar com and ele. the Father comes and speaks to him. Então, a verdade é The truth is que com o Senhor Jesus, that with the Lord Jesus, Jesus tem uma verdade e uma graça que atrai pecadores. Jesus has a grace that Eles são attracts atraídos They are pela attracted fascinação do seu amor. by the fascination of His love. E eles chegam e dizem, And mestre, they approach and e say, eles se "Master," tornam seus and they discípulos become His e disciples. chamam ele de Senhor e Mestre. We call Him Lord and Master. E talvez Perhaps você tenha sido you have um pouco ofuscado pelo brilho da lei, desolate. you've been a little bit desolate because of the shine of the law. Mas eu quero dizer para você But I want to say to you que a graça de Jesus não te ofusca. that the grace of Jesus does not desolate you. Você pode correr para ele. You can run to Him. A palavra de Deus diz que o nome do Senhor é uma torre forte. The Bible says that the name of the Lord is a tower of refuge. E os justos correm para ela And the righteous run to it e encontram refúgio. and find refuge. Então você pode correr para lá. So you can run to it. Assim como é impossível você obter salvação pelas obras da lei. To obtain salvation by the works of the law. Então, você tira os seus olhos de Moisés, You take your eyes off of com Moses todo aquele esplendor que ele teve quando ele desceu da montanha, with all that splendor that he had when he came e down. põe os seus olhos em Jesus, Put your eyes to Jesus, crucificado por mim e por crucified você. for me and for you. Ele é o Filho de The Deus, Son of ele é God, maior do que Moisés, greater than Moses. ele é o único que suportou a ira do lagar do Deus poderoso, The wrath of the all-powerful God. e ele pode te dar mais misericórdia do And que he can Moisés. give you more mercy than Ele pode te dar mais misericórdia give you more do mercy que as tábuas da lei que Moisés quebrou. than the tablets that Veja aí a diferença. Moses broke. Here, look at the Os difference. dois chegaram do topo da montanha, Both came down from the chegaram lá embaixo Both came to e encontraram problemas. and they found problems. Moisés virou, Moses got upset. ele quebrou as tábuas da lei que Deus tinha escrito com o dedo de Deus ali. He broke the tablets that
God had written with his Amaldiçoa o povo, vocês infiéis. You were a faithful group of people. Com Jesus foi diferente. With Jesus, it was Jesus different. falou da falta de fé, Jesus falou da spoke about incredulidade, faith, spoke about unbelief, mas but ele teve misericórdia. he had mercy. Jesus é diferente dos deuses atuais. Jesus is different than modern day God. A diferença principal The primary difference entre o islamismo between Islam e o cristianismo and Christianity é que no islamismo is that in Islam, as pessoas morrem, tem que morrer pelo Deus deles, people need to die por Allah. for Allah. E a diferença And the difference com Jesus é que Jesus morreu por você. is that Jesus died for you. Então a gente vê essas grandes diferenças So we see these entre um e o outro, não podemos deixá-los de falar. Então nós vamos aqui que nós vamos ver o que aconteceu ali. We're going to see kind of what happened in E this. Jesus tinha subido a montanha para orar. Jesus had gone to the mountain to pray. Fala assim, orar. Say with him, pray. Olha, Look, se Jesus quando estava aqui na carne, if Jesus, when he was here, in ele the orava, he prayed. eu e você temos que orar. You and I need to pray. É difícil, It's difficult. porque quando você vai orar, Because when you go pray, as forças do inferno se levantam contra você. the host of hell lift up against you. Eu vi o irmão falando que é difícil ele ler a Bíblia, I heard a brother say that it was difficult for him to mas read the Bible. já porque é difícil, ele falou, então já vou ler uns 2 capítulos já logo uma vez. You know, but he's already read 2 chapters already. Não tem nada que vai te dar mais fé do que você ler um livro inteiro da Bíblia de uma vez só. You know, there's nothing that will give you more faith than you sitting down and reading one entire book in a sitting. Você vai entender o livro melhor, você vai You're going to entender o understand the book, you're texto. going to understand the context. Deus vai falar contigo. God will speak to you. Agora, a oração Now, prayer é algo fundamental. is something that's fundamental. Eu, por exemplo, Me, for example, eu tenho dificuldade de ficar parado num lugar só. it's difficult for me to stay in one spot standing. Então, eu sabia que eu tinha que orar. I know I needed to pray. O que eu fiz? What do? Eu desenvolvi o costume, o hábito I got developed the habit de estar orando of praying enquanto eu estou dirigindo. while I'm driving. Estou orando I'm praying enquanto eu estou esperando alguma coisa. while I'm waiting for something. Então você tem que adquirir o hábito So you need to develop de the habit meditar nas coisas de Deus. of meditating on the things of God. O Billy Graham perguntaram para ele uma vez quantas horas ele orava, ele falou que orava mais de 20 horas por dia. One day, and Billy Graham said, I pray more than 20 hours a day. Ele era muito famoso na época e tal. O repórter seguiu ele e falou, não, eu sigo o senhor não ora tantas horas não. Não, meu filho, eu não oro só quando estou ajoelhado, eu oro quando estou no avião, eu oro quando when I'm estou sitting dirigindo. here, I pray when I'm driving, I pray when I'm on the plane. Então Jesus subiu a montanha para orar. So Jesus climbed the mountain E oração and prayer te dá gives you poder que você não a vê, power that you do not see, que muitas vezes você não sente, and many times you do not feel, mas está lá. but is there. E Jesus subiu And Jesus a climbed. montanha, provavelmente ele estava em jejum também. Probably he was also fasting. E esse texto aqui fala que eles não puderam expulsar o demônio They could not cast out por the falta de demon fé. because of lack of faith. Mas a descrição do mesmo fato, But the description of the same set of facts lá em Marcos, in Mark's fala says que os discípulos não puderam expulsar the o demônio disciples could not cast out the demons porque tem certos demônios que só se expulsam com jejum e oração. because there are certain demons that only come out with prayer and fasting. Agora veja, Jesus chegou, Jesus got there. tinha lá uma There was criança a child possuída por um demônio. possessed by a demon. Sabe, eu quero falar para você, pai, I want para to você, say to you, mãe. father, to you, mother. Vai chegar um dia A day will come que seu filho, sua filha, your son and your vai daughter ter escolha deles. will have their own choices. Mas para que eles possam fazer a melhor, para que eles estejam melhor preparados possível para fazer a escolha. But for them to be better as best prepared as they can be to make their own choices, Depende de você ensinar eles. that depends on you to teach them. Sabe, You know, eu não tenho dúvida nenhuma. I have no doubt. Cada criança que nasce, Every child that is born, o diabo lá no inferno the devil in hell já prepara alguns demônios para prepares seguir essa some criança demons a vida to follow toda. that specific child for the rest of their lives. Isso é sério. And that is serious.
crescendo, And when you were growing up, que você tem uma raiva às vezes da sua mãe, you know, are upset at your mom, ou do seu pai, or you're angry at your deixa eu dad. falar, Let me tell you, isso não é o seu jeito, não. that is not the way you are. Isso é um demônio que está dentro, está falando no seu ouvido, que está te colocando você contra seu pai, contra Putting sua you against mãe. your father, putting you against your mother. Porque seu pai e sua mãe Because your mom and dad, podem ser idiotas o suficiente idiot enough, para não fazer o que eles precisam fazer de bom por eles. you know, they may be stupid enough not to do what they need to do for themselves. Mas eles te amam o But suficiente they love you enough para falar para você: to say to you, olha, look, faz o que eu te falo e não faz o que eu faço. do what I say, not what I do. Infelizmente, Unfortunately, você vai fazer you're going to do o que você vê eles fazendo. what you see them do. Nem sempre, né? Not always. Quando o exemplo é bom, às vezes não segue. You know, when you do good things, they don't always Mas quando o follow. exemplo é ruim, invariavelmente segue. You know, but when you do so bad, they always follow your example. Mas o que eu quero dizer para vocês But what I want to say to you é que a Bíblia mostra que is existe that the Bible says, shows here para that there exists a type of pattern. um padrão que os demônios procuram se assenhorear-se das pessoas enquanto eles são jovens. To establish themselves in a person while they are young. Como? How? Muitas vezes, Many times, filme a movie que fala sobre o sobrenatural, that speaks about the supernatural. você pensa que isso é brincadeira, não é I não. think that's a joke, but it's not. Sexo, Sex. sexo abre porta para demônios. Sex opens doors to demons. Fora do casamento, sexo Of abre course, porta para outside of demônios. marriage. Vai entrar demônio na sua vida e não tem como você falar que não. Demons will enter your life, but there's no way for you to tell me otherwise. There's no way for you to say otherwise. E o resultado And the result, é sempre catastrófico. catastrophic. A Bíblia diz The Bible says que o demônio, the demons, no caso desse jovem, in the case of this o particular demônio tentava matar ele. boy, the demons were trying to kill him. Os demônios são seres Demons are entities inteligentíssimos. that are very intelligent. Eles não são sábios, They are not wise, mas eles têm conhecimento. but they have knowledge. Conhecimento não é sabedoria. Knowledge is not wisdom. Sabedoria é Wisdom o conhecimento is knowledge aplicado. applied. Se eles fossem sábios, If they were wise, eles teriam um temor diferente de Deus. they would have a different type of fear of Eles God. temem e tremem na presença They de fear Deus. and tremble in the presence of God. Eles têm medo, So they're afraid of it, mas não têm vergonha. but they have no shame. Então os demônios, So demons, eles não têm uma sabedoria suficiente para se salvar. they don't have a wisdom of enough depths to seek salvation. Sabedoria suficiente para se salvar quem dá o Espírito Santo. You know, wisdom to seek salvation, the only one that gives that is the Holy Spirit. Mas os demônios But demons dominam dominate as ciências exatas, the modern day science. eles dominam as estatísticas, They dominate statistics. eles sabem onde você anda, They know where you walk. eles sabem o que você gosta, They know what you like. eles sabem o que você tem medo. They know what you're afraid of. E eles são tão atrevidos And they're so bold que se algum demônio alguma vez that if something esteve dentro de você is ever inside of you, e ele foi expulso em nome de Jesus, it's cast out in the name of Jesus, ainda que ele esteja longe, even though he be far away, ele chama você de a casa dele. he calls you his house. Não é assim que fala lá no texto? Olha, voltarei para a minha casa. To my house. Então os demônios são uma realidade. So demons are a reality. Por isso que Paulo diz que nós lutamos, Paul says we não é contra a carne nem contra a sangue, blood, not against mas é contra essas hostes desses demônios. but against these hosts in darknesses and these demons.
Existem demônios hoje aqui nos Estados Unidos, There exist demons in the United States, operando no middle school, no high school. in middle school and high school. Qual é a menina mais popular do high school? What is the most popular girl in high school? É a que consegue dormir com o garoto mais bonito, não The é? one that sleeps with the Vou hottest. falar a verdade, pode Let's falar. tell the truth here, people. Let's not lie. Agora, da onde que veio esse conceito? No, where did that concept come Da from? Bíblia? Did that concept come from the Bible? No. Vem de lá do fundo do inferno. It came from the devil. Isso é um conceito que o demônio implantou lá. That is a concept that the devil planted there. E nesse caso aqui, In this text here, aconteceu algo peculiar. something peculiar happened. Jesus está lá em cima do monte. Jesus is on top of a mountain. Alguns discípulos com ele. Some disciples are with him. A grande maioria aqui embaixo. The vast majority at the bottom. Aí o homem vem, And then the man comes, traz o filho endemoniado. brings his demon-possessed child. Até aquele dia, Up until that day, todos os demônios que apareceram, all the demons that showed up, os discípulos expulsaram. the demons cast them out. Esse é o testemunho que a Bíblia dá. That's the testimony that the Bible gives. Inclusive os discípulos falaram, mestre, Even the disciples said, até os demônios se submetem a nós quando nós mencionamos o teu when nome. we mention your name. Mas chegou um tipo de demônio But the type of demon que came, eles não conseguiram expulsar. they were not able to cast out. E aquele demônio falava, olha, você pode orar quando você quiser, você pode falar o que você quiser, eu não vou sair. Say what you want to say. You can pray as much as I'm not coming out of this boy. Às vezes, Sometimes o demônio entra porque a pessoa deu brecha. the devil, a demon enters because a person opened the door. Às vezes nas crianças, Sometimes the children, entram porque os pais dão brecha. because their parents opened the door. É pesado isso? É. Is that heavy? Yes, it Mas é is. verdade. It is true. E aquele demônio não sai, não sai, não sai. And that demon would not come out, would not come out, would not come out. Agora veja Now look, o que é a oração. look at the power of prayer. Aqueles discípulos Those disciples tinham comunhão had fellowship, física, a physical fellowship, pessoal com o Senhor Jesus. physical fellowship with Eles Jesus. viam Jesus. They saw Jesus. Eles comiam do lado dele. They ate next to Eles Jesus. encostavam nele. They leaned on Jesus. Ô, mestre, né? Yes, Assim, the master, hã? how you doing? Quando alguém, realmente você gosta de alguém, você dá um jeito de encostar a mão, não dá? Ei, aqui nos Estados Unidos, aqui você dá uma bocadinha nas costas. They always tap each other on the back. Mas isso But that não did ajudou eles a expulsarem aquele demônio. cast out that demon. Então você conhecia Jesus So for you to know about Jesus, é suficiente para alguns demônios. it's sufficient for some demons. Mas tem alguns demônios que não é But there are suficiente. some demons that it is not sufficient. Tem demônios, There are Jesus, demons, aquele demônio não saiu. that demon did not come out. E Jesus chegou e falou, olha, And Jesus got there and said, look, depois eles procuraram o Senhor. then they looked for the Lord. Senhor, por que nós não He said, conseguimos Lord, expulsar? why were we not able to cast Se out? você ler os dois textos juntos, If you read both of the texts merged você vai together, chegar à you will conclusão come to the conclusion que a resposta de Jesus that the answer of foi: Jesus se você não expulsou, was that if you did not cast them por out, falta de fé was because of lack of faith e por falta de oração e de jejum. and lack of prayer and fasting. Então, quando eu peço para você jejuar So aqui, when I ask you to fast here, e pessoa que jejua ao sábado, people that fast on tem Saturday mais poder ainda. have more power than that. A fé vem pelo ouvir Faith comes by hearing, e ouvir a palavra de and Deus. hearing the word of God.
Vocês estão entendendo a mensagem? Are you guys Está understanding todo the mundo quieto, message? ninguém fala Everyone's nada. quiet, no one's Ninguém saying pisca, anything, no one's blinking. Vocês não estão assustados, não, You né? guys aren't scared, right? I mean, that's not the point. Se tiver, You know, if you're scared, não é sem razão, a coisa é séria. you know, there must be something serious. Não, a coisa é séria. Demônio é uma realidade. This is real. Demons are real. Eu me lembro que no começo do meu I ministério, remember that in the onset of my ministry, tinha um irmão que, there was a brother. uma das crianças dele começou a ter um comportamento assim, diferente. One of his children started to have just a weird type of behavior. E nós oramos, And we prayed, e repreendemos. and we rebuked. E a criança cresceu, And the child grew up, andando no caminho que deve andar. walking in the way they should. Então, So, existem certos tipos de demônios there exist certain types of demons que você só vai conseguir resolver that you will only fix them com jejum e oração. with prayer and fasting. Isso se reflete na sua vida. That reflects itself in your life. Tem épocas na nossa vida There are seasons in your life, que parece que tem coisas que você fica esperando uma resposta de Deus. things that you're just waiting for a response from E às God. vezes é um demônio poderosíssimo que está barrando a sua You know, resposta. and it could be a super powerful demon holding back E your você answer. precisa orar e And you need jejuar to pray and fast, para que venha um anjo mais forte and then to come a more Se for powerful preciso. angel if necessary. e te dê a sua vitória. Por que esse negócio de anjo mais forte, demônio mais What do forte? you mean this thing about a strong demon and a stronger angel? What is this? Tem hierarquia. But there is a hierarchy in heaven. Jesus, quando falou sobre o demônio que Jesus sai spoke about demons. e acaba voltando, Jesus falou que ele sai, Jesus says that the demon leaves. quando ele volta, se ele vê a casa vazia, If he sees ele his house traz empty, 7 outros demônios 7 other piores do que ele. demons that are worse than him. Quer dizer, então nesse caso fica explícito It is explicit. que existe um degrau de demônios. Tem demônios que é piores do que os outros. There are demons that are worse than others. E os demônios piores, And the worst demons, você só vai conseguir you will repreender only rebuke them com jejum e oração. with prayer and fasting. Mas aí, But there, vamos ver let us um pouco mais do que estava acontecendo aqui. read a little bit more what was happening here. Jesus pergunta assim para ele. Jesus asks him. Jesus perguntou, Jesus asked, não foi para saber. not to know. Jesus sabia todas as Jesus coisas. knew all things. Ele foi perguntou He asked para poder estabelecer to establish fato a fact no mundo espiritual. in the spiritual world. Há quanto tempo isso acontece? How long has this been going on? Ora, desde que ele era bem novinho. Since he was young. Se você olhar If you look para trás back e ver quais são and look at what are os seus principais problemas espirituais, your primary spiritual problems, e você perguntar para você quando eles começaram, and you ask yourself, when did those problems begin? você vai dizer, You will see, começou há muito tempo atrás, pastor. oh, it began a long time ago, Pastor. E olha, eu vou falar uma coisa para você, hein? And look, let me say Quando something. o demônio chega, When a demon comes, quando ele entra, ele fica enrustido. he's rooted. Ele não sai, ele He fica does not escondidinho come ali. out. He Ele stays. disfarça. He disguises himself. Você quer um exemplo? You want an example? Lembra aquela mulher que andava corcunda? Que Remember that woman that was had dela a furry fazia back? 12 anos? And she had been like that for Fazia 12 anos 12 que ela estava endemoniada. years she had a demon. 12 anos que aquela mulher ia lá na sinagoga. 12 years 12 anos que aquela mulher escutava os pregadores no dia pregando. 12 years she listened E aquele demônio to rustido lá. and that demon was rooted. Isso quer dizer That means que se tem demônio na there sua will be vida, demons in your life. ele vai continuar enrustido até o dia que você tomar uma atitude e começar a jejuar e começar a orar a respeito disso e jogar ele para fora e fechar a porta. And close the door.
How long? Olha, que Deus nos garanta You know that God will guarantee us que nem eu e nem nenhum de vocês aqui that neither I nor anyone here tenhamos filhos afligidos will daquela have maneira. children afflicted in this manner. É algo terrível. It is something terrible. Mas muitas pessoas nos dias de hoje People nowadays são parecidos com o caso. are similar to Eles gostam de ouvir a palavra de they Deus. like to hear the word of God. Em muitos In aspectos, many aspects, são pessoas amigáveis, they're friendly people, respeitáveis, respected. mas ocasionalmente falando, But occasionally speaking, dá um problema. they have a problem. Tem gente There are people que vai bem muitos dias, who do well for many days, mas lá um dia ou outro, but every once in a while, ele cai numa bebida. they fall into a bottle. É hora de demônio. It's a demon. It's a work of a demon. Tem gente que vai bem, There are people that are doing good até uma hora to the point que parece que vem um espírito de lascívia sobre ele ou sobre it ela. seems like a demon of lust comes over him or her, E ele cai numa tentação sexual. and then Ou ela. him or her fall into some sort of sexual É obra de temptation, demônio. the work of a demon. Mas quem paga a pena é você. But who pays the penalty is you. Deus te perdoa? Perdoa. Does God forgive you? Se He você forgives se you. arrepender, Yes. lógico. If you repent, He Se will você não se forgive you. arrepender, Deus não perdoa nada. If you do not repent, God does not forgive it. Ah, mas que Deus esqueceu. Deus não esquece I nada. forgot about it. No, God didn't forget anything. Mas quando você se arrepende, But when you Deus te repent, perdoa. God forgives. Mas daí a consequência. But the consequence remains. Então você não quer abrir a porta da sua vida para demônio. So you do not want to open the door of your life to demons. Aquele negócio de vampiro bonzinho, That whole business of a friendly isso é história, acabou de dormir. you know, that's a daydream. Fala que é uma história, acabou de dormir. Traduz para ele, Miriam. The story to oxen to sleep. In other words, it's Fairy a tale. fallacy. It's It's a fairy tale. a fairy tale. Okay. There's an expression in Portuguese that it says that when something is used to put an ox to sleep, it would be the equivalent of us saying it's a tall tale. Agora veja. Now look, O que acontece what happens é que essas pessoas is that people in that situation caem nas garras dos demônios. that fall into the grip of demons, Eles conhecem a verdade de Deus. they know the truth of Eles God. conhecem a verdade completa de They Deus. know the full truth of God. Mas eles não conhecem o poder de But Deus. they do not know the power of God. Amen. Sempre tem alguém orando por eles. There's always someone praying for them. Tem um pai orando, tem Their um filho mom, orando. their son, their daughter. Às vezes vem nos cultos. Then they sometimes come to the services. Interessante And it's interesting that que algumas outras pessoas da família às vezes só se convertem. is that sometimes some other people of their families accept Jesus. Nós vemos que a Bíblia fala de Lídia se converteu. The Bible speaks of Lydia converted. Ela abriu o coração a She Deus. opened her heart. Deus chamou o jovem Timóteo. You know, God called young Timothy, Mas aquele ou aquela pessoa não se converte. but such and such a person does not convert. É obra It's de the work demônios. of a demon. Of demons. E essas pessoas muitas vezes And those people many vão a times igrejas. will go to churches Eles procuram conforto espiritual. and they look for E eles spiritual procuram comfort. pastores que pregam o que eles querem escutar. And they look for pastors that will preach what they want to hear. Mas a verdade é que esses não são ministros que falam a verdade. That they look for ministers that do not speak the truth. Muitas dessas pessoas, Many of those infelizmente, people, unfortunately, estão caminhando para o inferno. are walking towards hell. Então, mas por que Deus permite isso? Why does God allow this? Primeiramente, First, porque existe a realidade do pecado. because the reality of sin still exists.
Sabe, You know, a Bíblia fala the Bible speaks of quando Deus perguntou, Deus dá a razão porque Sodoma e Gomorra, when God gives the reason for Sodom and Gomorrah, por que eles foram destruídos. why they were destroyed. A Bíblia diz que foi a abundância de pão. The Bible says that it was the abundance of bread. Como você traduz abundance of idol? Não de ídolos, você está à toa, você está parado. Laziness. Abundance of idle time. Too Como much você idle traduz time. isso em português? Você tem o que fazer. Eles tinham abundância de pão They had an abundance of bread e não precisavam estar trabalhando. and they had an abundance of time. A Mary tem um irmão, pastor Abadil, Pastor Abadil, ele diz que o homem à toa copia a moda. you know, that says that the man with too much idle time does what's fashionable. E é verdade. It's true. E esse foi o problema do Sodoma e And Gomorra. that was the problem with Sodom and Gomorrah. Porque eles tinham abundância de pão, Because they had an abundance porque eles tinham o que of eles precisavam, bread. porque eles não precisavam estar se matando, porque a planície era fértil. The plain was fertile. E eles se esqueceram de Deus They forgot about God. e foram destruídos por isso. And they were destroyed for that. Onde começou o liberalismo moderno? Where did modern day liberalism come from? Nos Estados Unidos. In the United States? Nunca na Terra, na face da Terra, nunca ninguém viveu do jeito que as pessoas vivem aqui nos Estados Unidos. No one in the face of the earth has ever lived the way people live here in the United States. Nunca. Never. Talvez sua vida não esteja tão boa quanto você queria, Maybe your life is not as good as you want mas it eu to be. posso garantir para você que ela seria pior de qualquer outro lugar do mundo. That it would be worse in any other country in the world. Estou falando em termos I'm talking about in terms of de bens materiais. financial power. Comida, Food, segurança, essas security, coisas, roupas. things like this, clothing. Agora, onde começou o liberalismo? Now, where did modern day liberalism Califórnia, California, um dos estados, que era um dos estados mais ricos da nação. which was one of the most Hoje, was one falido of the estado. richest countries, one of the richest states in the nation. Today it's bankrupt. Então, o pecado So sin é uma realidade. is a reality. Às vezes, Sometimes, porque você não está tendo falta de pão. because you're not Às vezes porque você tem o dinheiro para pagar o seu aluguel, o seu mortgage no final do mês. your mortgage at the end Às vezes porque nós temos o dinheiro para pagar a prestação dos nossos carros no final do mês. to pay for our cars. Nós nos esquecemos de Deus. We forget about God. Mas o pecado But sin é uma realidade. is a reality. E quando a pessoa se esquece de Deus, And when a person forgets about o God, demônio toma conta. demons take over. E olha, esses pecadores aí Those sinners que fazem isso, that do that mostram para mim e para você show me and you a realidade the do pecado. reality of sin. Mas isso manifesta a graça de Deus. But this also shows the grace of God. E a graça de Deus The grace of God é, na realidade, is in o actuality que nos sustenta nessa situação toda. what sustains us in this E foi o que entire aconteceu endeavor. com o pai daquele menino. E com aquele menino. With the Mas fact olha, of that. eu quero que você dê uma olhada na cena que aconteceu I ali. want you to look at the whole scenario. A Bíblia diz The Bible que says Jesus desceu a montanha. that Jesus came down from the Estava no mountain. alvoroço, estava lá o tumulto. There was a ton of people there, a crowd. E os discípulos saem em nome de Jesus. Come on in the name of Jesus. Come on in the E name de of Jesus. repente o demônio falando através da boca do menino. And Quer dizer, perhaps se era criança, ele devia falar com uma voz bem grossa. you know, and if there was the demon was speaking perhaps through the voice of the child. É assim que eles fazem. A deep voice. It's usually what they do. Eles falam o contrário. They speak. Às vezes é homem, eles falam com voz de mulher. If it's a man, they usually Às vezes é mulher. speak with the voice of a woman. Eles falam com voz de And homem. if it's a woman, they'll speak with the voice of Que é a para woman. mostrar que é uma pessoa completamente diferente. Sai! Sai! And the demon Sai, meu Jesus! Sai, que ninguém me tira! demon says, I won't go. Come on, the name of the demon says, you're not kicking me out of E here. lá estava And there todo was mundo, lá todo tipo de pessoas. every type of person. E lá estavam os escribas e os fariseus, The scribe and the Pharisees, cínicos. the cynics. E eles deviam estar falando assim: They olha, must have been saying, eu te falei para você. Eu falei para você. I told you. É igual os cínicos de hoje em dia, It's like modern que fala que Jesus não salva, que fala que Jesus não cura. that Jesus doesn't heal. Quando alguém não é curado, When someone is eles falam assim: ah, te falei para você they que say, ninguém é I curado. told you that Jesus doesn't heal people. Eles mandam muitas vezes uma cruzada
crusade. Um repórter vai lá para ver se vai cair e para falar que estava doente, só para tentar desmoralizar o que a palavra de Deus If there's fala. ever a crusade, or they'll send reporters in just to follow people that don't get healed to say, look, I told you this guy was a E fake. depois todo mundo fala assim, eu te falei. And then they say, I told you. É o que aconteceu aqui. Here's what happened here. Os cínicos do dia falando assim, olha, eu disse para você que esse negócio de expulsar demônio não funciona. The modern day cynics were saying, I told you guys that this whole thing about casting out demons doesn't work. E aqueles fariseus ali estão falando assim, olha, Those Pharisees with o seu mestre gostaria de te dar poder para expulsar os demônios. Mas isso não aconteceu nada. But it doesn't happen. Na realidade vocês não podem expulsar demônios. You cannot expel. Aqueles que vocês curaram, Those that you na healed, realidade não estavam doentes, coisa they really nenhuma. weren't sick. Não é assim que fala hoje? Isn't that what people say? Não é assim que os céticos Isn't falam? that what skeptics say? Or cynics say? Olha, Look, talvez eles falassem assim, perhaps they said, algum fariseu falasse assim para André, vai, expulsa ele. perhaps maybe some cynic said to Andre, go, cast him out. Aí um escriba falava assim, Felipe, vai lá, agora é sua vez, tenta você. And maybe the scribe would scream from the back, Philip, it's your turn, you try now. Aí o outro mais esperto falou assim, vai vocês dois juntos para ver se consegue. And the other one was to say, you go help him out. Aí um dizia assim, são todos impostores. And maybe someone else said, they're all Eu fakes. tenho dito que isso não existe. I told you guys, this whole business doesn't exist. É tudo questão de dinheiro, It's all about money. tudo é política. It's all political Eles power. falam nos dias de hoje. They say it now. Quando você não tem poder, When you don't have power, eles falam que você não tem poder. they say you don't have power. Quando você tem poder, When you have power, eles explicam do lado de fora, de uma outra maneira. they'll explain it another way. Eu lembro aqui na igreja, I remember here in the quando nós church, começamos a igreja when aqui, we began the church diziam here, aí fora que they would say up eles there, falavam a igreja do pastor Wilson, a igreja não é do pastor Wilson, Pastor Wilson's church. First of all, it's not Pastor Wilson's a church. igreja do Senhor Jesus. This is the church of the Lord Jesus. E eles falavam assim, olha, And they said, look, aquele é um pastor que conhece a Bíblia, mas ele não tem poder. that's a pastor that knows the Bible, but he has no power. Aí quando o Espírito Santo começou aquele movimento And aqui, then when the Holy Spirit began that, ninguém parava de pé, no one could stay standing. eles falavam assim lá fora, They stay né? outside. A No. igreja de pastor Luiz é a igreja do Caicai. Pastor Wilson's church is everyone falls. Demônio, Demons. sai dele, sai Come dela. out of him. Come out of him. E assim eles falam na obra de Deus até hoje. And they continue Então você to tem que tomar speak the cuidado. word of God now to this day. You- Ainda que às vezes você vê algum ministro fazendo alguma coisa que não deve, não dá muito pro diabo, não. Even sometimes you see a minister doing what they should not do. Don't give work. Don't give room for the enemy. Deixa que Deus trata. Let God deal with the person. E aí And there, tinha aquele pobre pai. that poor father. Olha, eu trouxe esse menino para vocês. I brought this child to you. Eu escutei falar que vocês expulsavam I heard demônios. it said that you guys could cast out E eu trouxe demons. meu filho aqui. And I brought my child here. Mas eu estou desapontado. But I'm disappointed in you. Eu pensei que o seu mestre podia fazer. I thought you guys were honest. Mas olha, But look, depois que eu vi vocês aqui que vocês não conseguiram, after I saw you guys, you could not. eu nem sei se seu mestre vai conseguir. I don't even know if your master will be Sabe, able deixa eu falar uma coisa para você. to. No, let me tell you something. Talvez o seu pastor não consiga fazer algo. Maybe your pastor is not able to do something for you. Mas para Jesus, But to Jesus, tudo é possível. everything is possible. Glória a Deus. Não julgue Jesus pelo seu pastor. Don't judge Jesus by your pastor. Aleluia. E aquele pai, And that father, naquele desespero, in that despair, talvez ele pensou assim, olha, maybe he thought to himself, talvez eu nunca devesse ter trazido meu filho aqui. should have never brought my child. Está todo mundo vendo o que acontece com ele. Everyone's just watching him in Vira public. um espetáculo para It todo became some mundo. sort of public spectacle for the
world. Todo mundo agora está testemunhando o problema que ele tem. Everyone's talking about the problem he has. Olha, a pior coisa que eu fiz foi levar lá na The igreja. worst thing I did was take that boy to church. Algumas pessoas falam assim, olha, Some people say, look, trouxe meu pai, trouxe minha mãe na igreja e eles não foram salvos. I brought my mom and dad to church and they weren't saved. Ou alguém, algumas vezes, fala assim, olha, Someone says, se Jesus curar hoje, eu vou seguir a Jesus. if Jesus heals, then I will follow Jesus. Deus às vezes cura na misericórdia dele. Sometimes God heals in His mercy. Mas deixa eu falar uma coisa para você. But let me tell you something. Não coloque Deus dentro de uma caixinha de sapato. Don't put God in a little shoebox. Não limite o que Deus pode fazer. Don't limit what God can do. E aí, And there, estavam lá os discípulos também. and when the disciples Coitados dos discípulos. were disciples. O pior aqui era o garoto e o pai. The worst ones here were the father and the child. Estavam lá os escribas, os fariseus. The scribes and the Pharisees were there, E estavam os discípulos lá. and the disciples were there. Sabe, You know, você é um discípulo. you are a disciple. Uma das coisas One of the things, que às vezes eu fico perguntando para mim mesmo. sometimes I ask myself, Por que será que às vezes Deus não cura? why is it that God sometimes Por doesn't que será que heal? Deus não curou? Why didn't God heal that day? Sabe, tem coisas You know, there are things que pertencem a Deus. that belong to God. Eu lembro uma vez que eu preguei numa igreja I remember one time I preached at a church, e acabou o culto. in the service center, O pastor daquela igreja, a the esposa pastor of dele, the church, his wife, trouxe uma das suas filhas e pediu para me orar por ela. brought one of her daughters and asked her to pray for me. E eu orei. And I prayed. E na semana seguinte, And next week, ela foi ao Brasil fazer uma lipoaspiração. she went to Brazil to have a liposuction done. E tinha acabado de fazer a lipo, já estava And the no liposuction, banheiro lavando as mãos para sair, you know, they finished the procedure. She was in the bathroom quando washing parece que her deu um hands, coágulo de sangue em alguma coisa. and something didn't go right, and it exploded. Não, não explodiu, deu um coágulo de sangue. Her blood, there was a blood clot. E moral da história, Moral of the story, ela não saiu viva de lá. she did not leave that place alive. Ela faleceu. She died. E eu perguntei assim, Senhor, I asked the Lord, tu podia ter falado comigo 2 semanas antes? you Tu could podia have ter me spoken revelado that isso to aí. me. You could have revealed it to me 2 weeks ago. Tu poderia ter me dado uma palavra You comigo, falando could para ela have ouvir. given me a prophetic word to speak to that lady. Será que faltou unção da minha parte? Was it a lack of anointing on my part? Ou será que era plano teu realmente chamar Or aquela was it mulher pra ti? your will to call that person? Sabe, eu vou falar uma coisa para você. You know, I'm going to tell you something. Tem coisas There are things que você não tem explicação. that you have no explanation for. Estava lá aqueles coitados, aqueles discípulos. No caso, Disciples, in their case, era a falta de jejum e de there oração. was a missing prayer and fasting. Mas às vezes, But sometimes tem jejum e tem oração they're praying, there's e não vão fasting, ser ouvidos. and they're not heard. Deus falou para Ezequiel, God said to Ezekiel, olha, vai e fala, eles não vão te ouvir. Nem a tua família não vai te ouvir. not even your family will believe. Sua família acha que você é um sanfoneiro muito bom. You know, your family thinks you play a very good instrument, Mas eles não vão te ouvir. but they do not listen. Jeremias, Deus falou para ele, olha, nem a tua família vai te ouvir. Not even your family will believe you, Jeremiah. Então às vezes acontece isso. Sometimes it happens. Mas olha, But look, você que quer pregar o evangelho, you that want to preach the gospel, tudo que eu vou te falar aqui, listen to what I'm going to say here. você tem que pregar You need to preach com a convicção with the conviction de que Jesus that Jesus pode can e quer salvar. and wants to save. E aí, And there nós vemos que tem ministros there are ministers que não entendem that do not understand muitas vezes o que acontece, many times what happens. mas muitas vezes eles não pregam a verdade. Many times they don't preach the truth. Muitas vezes Many times eles não dizem para o povo exatamente o que precisa ser dito. they don't tell the people everything that needs to be said.
E ali And there, tinha a quinta classe then there is the de fifth pessoas type ali, of persons que there. era o diabo, o demônio. The fifth character in the scene, which was Ele the devia devil. estar tão He triunfante. must have been so triumphant. He must have been feeling so triumphant. Tenta me expulsar. Try to cast me. Vai com as suas palavras. Go with your words. Prega pra mim aí, vai. Vai. Preach me. Go ahead. I want to see you try. Assopra. Blow. Empurra. Push. Bate com a Bíblia na minha cabeça. Beat me in the head. Mas você não consegue fazer eu sair daqui. But you won't make me come out of this boy. Faz o que você pode fazer de melhor. Do the best you Faz o que você can. pode fazer de pior. Do the worst Eu you não tenho can. medo de I'm você. not afraid of you. Olha, eu peguei essa pessoa e eu não vou I'm sair. holding this boy and I'm not letting him go. Sabe, às vezes, You know, a pessoa vem na igreja the person comes to church, e às vezes and sometimes a igreja não tem o poder suficiente. the church doesn't have enough power. Sabe, eu vou falar uma coisa para vocês. You know, I'm going to say something to you. Você vê as coisas às vezes acontecendo aqui, You sometimes see things happening here. isso não é poder do seu pastor, That's né? not the power of your pastor. Isso é a graça de Deus. That is the grace of God. Obrigado, Senhor. Amém. Deus está falando com alguém aqui hoje. God is speaking to someone here today. E aí, And there lá vem o mestre. comes the master. Quando o mestre chega, When the master shows up, a cena muda the imediatamente. scene changes immediately. Os tenentes, os capitões que começaram a batalha não entendiam muito bem a arte da You guerra. know, the captains that began the war didn't understand too Eles estavam se much. precipitando, eles estavam com pressa. They were in a rush, they were getting concerned. Vamos dizer que a asa direita deles já tinha sido quebrada. You know, it's kind of had already been A asa busy. esquerda já estava começando a sair fora do centro. You know, the left wing was broken and the right wing was, shaken. E as trombetas do diabo já estavam cantando a vitória. It was as if the trumpets of the Quantas vezes nós passamos por situação como essa? we go through situations. Se não acontecer algo, se Deus não pôr a mão, vai ser o fim. His hand there, it would be the end. Sabe, deixa eu falar uma coisa para You você. know, let me tell you something. Quando Jesus chega, When Jesus shows tudo up, se transforma. everything is Fala transformed. para quem está do seu lado assim, ó, Tell the quando person Jesus next to chega, you, when Jesus tudo se gets there, transforma. everything is transformed. Quando Jesus chega, tudo se transforma. E aí, And there, Jesus vem para curar esse Jesus pobre came rapaz. to heal this Ele estava no boy. pior estado que ele podia He was estar. in the worst state that he could be. Interessante que a presença do Salvador It's interesting that the presence of parece the que fez o Savior. garoto ficar pior. It's interesting that the presence of the Savior almost made the child it gives the appearance that A the Bíblia child diz the Bible que Jesus says falou assim com o demônio, ó, that Jesus said to the devil, cala-te, shut your mouth, sai dele. come out of him. E o demônio saiu dele como tentando a última coisa matar o menino. You know, and the devil, when the devil came out of the child, Na realidade- the child almost tried to kill him. Na realidade, In actuality, eu não tenho tempo aqui para provar isso para você I aqui, don't have the time to prove this to you, mas quando a Bíblia fala que deu como morto, but when the Bible says that the child fell as dead, é porque ele morreu mesmo. it's because he really did die. Eu posso te citar aqui para você Paulo, que a Bíblia diz que ele foi dado como morto, e outros mais falam que foi dado como morto. Não morreu porque foi ressuscitado pelo poder de Deus. You know, he didn't die because he was Então, na realidade, resurrected. o demônio quando saiu, matou o menino. The demon left him, the demon actually killed the child. E Jesus vai lá e pega ele pela mão. And Jesus takes him by the hand and lifts him up. Sabe quando você começa a buscar Deus? You know, when you begin to see God, Parece que as coisas pioram. it looks like things get O worse. diabo sai fazendo o maior And when the escarcel que ele devil pode comes out, fazer. he comes out ripping everything Ele apart. tenta chacoalhar o que ele puder. He tries to shake and Ele break mente, ele everything. fala, He ele- lies, he Mas olha, cheats. quando Jesus está no barco, vai But tudo when bem. Jesus is on the boat, you don't Você see vai it. lançar de And palmas. you get into
E finalmente, And finally, por que nós não pudemos expulsar ele? Os discípulos perguntaram. why could we not cast them out? The disciples asked. E o Salvador fala que foi falta de fé. And the Savior said it was lack of faith. Ninguém No one pode estar na can expectativa be in the de expectation ser usado to be used by God para converter pecadores to convert sinners. se você não tiver a fé If you do not have que faith, eles vão ser convertidos. that they will convert. Deixa eu explicar melhor. Let me explain it better. Você está orando pela salvação do seu pai, da Pray sua for the mãe, do salvation seu of filho, your do seu mom, your filho. dad, your son, your brother, your daughter. Não fica orando porque às vezes quando está difícil, You know, when it gets difficult, presta atenção no que eu vou falar aqui, pay ó. attention to what I'm Lê meus saying. lábios. Read my lips here. Quando está difícil, When it's difficult, você ora you pray por uma questão de obrigação. as a matter of obligation. Ou você ora porque você não tem outra coisa que você pode fazer. Because there's nothing else you can do. Mas você não está crendo. But you're not believing it. Quem é que sabe do que eu estou falando? Who here knows what I'm talking about? I mean, Não, ora diferente. pray differently. Ora com a certeza que Deus vai With certainty operar. that God will move. Se 2 ou 3 concordarem. 2 or 3 are- Mas eu estou sozinho? Não, você não está sozinho. You're not by O Espírito yourself. Santo está em você, está concordando com você. É dois. Let's do it. Aleluia. Engraçado, eu não sinto tanto a presença de Deus aqui como eu já senti mais outras vezes. It's interesting. I don't really feel the presence of God as strongly as I have in the past. Mas Deus fala comigo porque Ele está falando com você aqui hoje. But God says to me that He's speaking to you guys tonight. Então, quando você orar, So when you pray, ora acreditando pray believing que Deus vai fazer. that God will do it. Às vezes as pessoas oram sem fé e Deus honra, porque é o poder da palavra. Sometimes, you know, people pray without faith and God honors it because of the power of the word. Mas But os grandes avivamentos da história the great revivals throughout history, foram através de ministros de grande fé. through ministers of great faith. Você quer ser grandemente usado por Deus? You want to be greatly used by Tenha God? uma grande fé. Have a great faith. Porque Jesus falou que se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, Because the Bible says that if your faith is like the size of a mustard seed, deixa Deus usar isso. let God use that. Se Deus te dá o poder If God gives you a power de crer que todas as almas vão ser salvas, to believe that all souls will be não saved, duvide disso. don't doubt it. Eu me lembro do testemunho que eu vi I remember of a testimony I do heard Reinhard Bonk. of Reinhard Bonnke. Ele falou que quando He said that when he was alemão, German, Deus chamou ele para ser ministro na África. that God calls him to be a minister in Africa. O pai dele His father era pastor. was a pastor. E ele era, acho que, o terceiro ou quarto filho, uma coisa He assim, o was sétimo the filho, eu fourth não child lembro. or Sabe? something. I don't remember what child it was. Mas um dia ele falou que queria ser pastor. But one day he said he was going to be a E o pastor. pai dele falou, não, His father said, já no, falei para você I already told you que a continuação do meu ministério é o seu irmão mais velho. that the continue of my ministry will come through your older brother. Então ele disse que na família, He said that in the family, ele falou que na Alemanha, he said that in quando Germany, eles querem dizer que alguém não é nada, when they said someone is eles dizem que a nothing, pessoa é um zero. they said the person's a zero. Então o apelido dele na família era zero. His nickname in the family was Zero. Ele falou que um dia He said that one day ele descobriu he que discovered ele era zero mesmo. that he really was a zero. Mas com Jesus do lado dele, But with Jesus next to him, Jesus é o número 1. Jesus is number one. Com zero forma 10. Ele estava na frente de todo And mundo. he said, Jesus next to me, Jesus is one. When Jesus next to me, I'm a 10. Aleluia. Aleluia. E ele disse que ele foi chamado por Deus e foi ser missionário lá na África. To be a missionary in E Africa. ele falou, olha, And he said, look, meus primeiros anos como missionário eu viajava 4 horas de carro para fazer uma pregação lá numa tribo, lá não sei aonde. years in ministry, I would drive 4 hours to preach to a tribe I don't even know where.
Só tinha 3 ou 4 pessoas lá. Only be 3 or 4 people there. E eu pregava e eles não queriam aceitar And I Jesus. preached and they did not want to accept Jesus. Ele falou que um dia So that one day, Deus usou um vaso, um homem de God Deus, used the man of God para dar uma profecia para to ele. give him a prophecy. E queria ver num dia. And one day, Nenhum dia. Não era que ele ia ver um dia, ele ia ver, não. Ele ia ver no espaço de um dia, no período de tempo de um not dia. like one day, like, it will happen one day, but literally in one 24-hour block of time. Ele ia ver 1 milhão de pessoas A million convertidas para o Senhor. people accepting the Lord. E ele falou, olha, And he said, eu me apeguei naquilo lá. I grabbed Eu vi naquela promessa de I Deus. believed in that promise of God. E ele falou And he que said chegou um dia aconteceu. that one day it happened. Ele disse que numa das cruzadas dele So lá in na one África, of his crusades in Africa, teve 1.256.000 there was 1,256,000 pessoas que aceitaram Jesus como Salvador. people that accepted E ele falou assim, Jesus. como a gente chegou nesse número? And how did we get to that? Eu olhei lá e dei uma olhada, I calculou. looked there and gave an Não. estimate. No, that's not how it happened. Foram pessoas que encheram, preencheram o cartão e que aceitavam Jesus That como they Salvador. accepted Jesus as their Savior Numa noite. in one night. Então hoje, So today, eu quero dizer uma coisa para você. I want to say something to you. Se Deus te fala alguma coisa, If God tells you something, recebe pela fé. receive it by faith. Sabe, eu vou falar uma coisa para And você. I'm going to tell you something. Exige. Demand. Há uma exigência muito grande There's a great demand para que um homem de Deus profetize para você na sua vida. for a man of God to prophesy in your life. Você não sabe You do not know o tempo de preparação que the precisa. time of preparation that it takes. Você não sabe You do not know as lutas the struggles que nós temos dentro de nós muitas vezes para falarmos algo em nome de inside Deus. of us for even us to speak in the name of God. Quando o grupo de louvor estava cantando, alguns de vocês talvez repararam, eu peguei o meu telefone e saí daqui para fora You ali. know, when the praise and worship team was singing, I don't know if you guys noticed, but I grabbed myself and I went outside. Deus me deu uma palavra para alguém. God gave me a prophetic word for somebody. Então você vive numa So igreja you live in a church, que quando Deus quer, Deus usa. and when God wants, He uses people. Então o que Deus falou para você? So when God says to you, Creia! believe it. Quando Deus promete algo, When God promises you something, primeira coisa você vai ver todas as circunstâncias caminho contrário disso aí. the first thing you're going to see is that all of the circumstances will go exact opposite to what was just prophesied. Mas se você permanecer na And fé, if you stay in faith, você vai ver Deus operando. you're going to see God operate. Amazing. E o que opera é o Espírito. And the one that works is the Spirit. Não sei porquê, mas I don't know why, o but Espírito de Deus me lembra pela segunda vez hoje à noite Spirit aqui, reminds me, even for the second para time, contar para você to tell you uma experiência que aconteceu comigo. an experience that happened with me. Em 2011, In 2011, não, quando foram os atentados? Foi em 2001, né? 2001, desculpa. Em 2001, logo depois dos atentados, in 2001, in September 11th, logo depois dos atentados, right after September 11th, eu estava tomando banho, I was taking a shower. fui lavar aqui a minha região anal, I went to wash my rear end, passei a mão e estava um calombo lá. and when I pressed my hand to my bottom, there was a Grande. tumor, kind of a mass, a large mass. Semana passada não estava lá. I said, dude, that wasn't there last week. De onde veio isso aí? Where did that come from? Primeira coisa que o diabo falou comigo, ó, First the devil said to isso é me, câncer, that's cancer. você vai morrer. You're going to die. Fiquei assustado. And I got scared. Mas aí, But there, Deus falou comigo, God spoke to me. isso é câncer não, né? And God said, that really is cancer. E não vai no médico.
And don't go to the Se doctor. você for lá, eles vão te operar. If you go to the doctor, they're going to operate, Isso vai espalhar. and that's going to Em spread. 5 meses você vai estar sepultado. And in 5 months, you're going to die. E ali fiquei eu, And I was there, orando. praying. Aquilo demorou 12 anos para ser curado. It took 12 years for that to be healed. Mas um dia Deus me curou. But one day God did heal it. Mas uma coisa que eu quero falar para você. But what I want to say to you is this. Eu lembro uma noite, One night, nós estávamos lá no templo. we were in the temple, E a graça de Deus estava muito grande lá. and the grace of God was just strong. E o poder de Deus caindo. And the power of God was there. E eu orando pelas pessoas. And I was praying for people, E Deus se manifestando. and God was showing up. Aí, já tinha orado pelas pessoas I e had tal. prayed for people and everything. De repente, All of a sudden, eu senti aquilo purgando, né? I felt like that the tumor was draining. E aí eu falei para o pastor Cleiton, And I olha, told Pastor Clayton, continua ministrando aqui que eu preciso continue ministering. ir ao banheiro. Corri no banheiro, I need to go to the restroom. I went to the bathroom. me limpei, me lavei minha mão, muito bem lavado. E orei ao Senhor, falei, Senhor, I said, Lord, como é que pode, how Senhor? can it be? Teu poder operando Your ali power is operating there. e meu corpo aqui And apodrecendo, my Senhor. body is rotting from the inside. E Deus falou assim para mim, meu filho, And I said to me, my son, não tem nada de errado com isso. there's nothing wrong with that. Primeiro, First of all, seu corpo vai apodrecer mesmo. your body will rot. E segundo, And second, isso não é você que está fazendo aquilo lá. it's not you É o that's meu espírito. working out there, it's my spirit. Sabe, You know, não importa a sua situação. it does not matter your condition. É o Espírito de Deus que opera, não fica It is the Spirit of God that operates. Amen. Quantos aqui nessa noite, How many tonight? talvez você é como aquele pai, You're like that father, talvez fosse uma mãe, ou como a mãe da semana passada, or like the mother of last que week. tem problema com seus They filhos. have problems with their children. Saia do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar junto com você. Leave your chair, come up. I want to pray with you. Vamos. Amen. De repente, Perhaps está tudo bem com os seus filhos, maybe your children are fine, mas but você precisa orar um pouco mais e pedir a proteção de Deus sobre you need ele. to pray a little bit more. And Saia do seu lugar, vem aqui à frente também, meu irmão, minha irmã. Leave your chair, come up here as well. E de repente tem algum filho ou alguma filha aqui Maybe there's a son or daughter here que precisa se chegar a Deus, that needs to draw close que to precisa God. escutar um pouquinho melhor seu pai ou sua mãe. Needs to listen to their parents a little bit better. Saia do seu lugar e vem aqui à frente, a coisa é séria. Leave your chair, come up here. Things are serious. Os demônios não brincam. Demons don't joke around. Senhor, está aqui teu povo. Lord, here is your people. Eu quero te pedir agora, I want Senhor, to ask you now, Lord, proteção. for protection. Proteja-nos, Senhor, dos demônios. Protect us, Lord, from demons. Proteja-nos, Senhor, do mal. Protect us, Lord, from evil. Proteja o seu povo, Senhor. Em nome de Jesus. 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 Quebra, Senhor. Rompe, Senhor. Quebra, Senhor, todos os direitos malignos, Senhor, de gerações, ó Pai. Passadas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quebra, Senhor. Quebra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor.
Mira, deixe-me falar, olha para mim, deixe-me falar uma coisa para você que Deus me habla para mim. Há muitas razões pelas quais os demônios entram na família muitas vezes. A sua é algo que não tem nada a ver com você. Pero o que passa é que sua madre, sua abuela, sua bisabuela, sua abuela de sua abuela, a família havia uma adoração a deuses que não são deuses na realidade. E isto abriu a porta para os demônios. Então, Deus está falando para mim, falar para você hoje. Hoje você sabe a verdade. Então, adore o Deus vivo, verdadeiro, único. Esto é a porta que você cerra para os demônios em sua vida de sua família. E deixe-me falar mais uma coisa para você. Há coisas que você não comenta com ninguém. Você não comenta com sua filha. Há coisas que você não comenta com seu esposo. Mas você há dolor no seu coração. E Deus me manda falar para você uma coisa. Que quando você está santificada, a santificação que está sobre você vai cobrir sua filha, vai cobrir seus filhos, vai cobrir até mesmo seu esposo. Depois você vai achar para mim esse texto na Bíblia e vai mostrar para ela. Tá? O texto que fala que a mulher santificada santifica o marido. Então, se Deus me manda para você que há ahorita uma provisão na palavra dele para ajudar você e te livrar e te bendecer. O diabo fala que não há jeito, não há esperança, não há o quê? E vai acontecer, creia. Que Deus te bendiga ricamente. E eu escuto Deus falando assim, irmã minha, eu tenho ouvido suas orações, eu tenho visto o dolor de seu coração. Os anos passam, pero eu sou eterno, diz o Senhor. A Bíblia diz que ainda que o corpo nosso, de nós, se corrompa, se quedamos viejos, se quedamos pancitos, se quedamos com rugas, pero as coisas espirituais não são definidas pela aparência física. A Bíblia diz que ainda que a aparência física vai se quedando mais feia, a aparência espiritual interna vai se renovando cada vez mais. E um dia Deus nos promete que o que você é, a beleza que você tem por dentro, se refletirá por fora. Então, a luta, a resposta que você tem para seus problemas não está em seu físico, não está em o que você pode fazer, está em la sua fé em Deus. Pero cerre todas as portas para os demônios. Ídolos, no más. Solamente adore al Senhor Jesucristo de Nazaré. Esta é a palavra que Deus me dá para você. E Ele me habla que tem visto seu coração, tem visto o seu clamor, tem visto as coisas que te entristecem. Mira, Deus é um cavalheiro.
fazendo de la situación. Y Él habla para usted que la misma manera que Ele se lo lidou, da mesma maneira que, como você fala, que He dwell with other people in the past. Que Ele habita com pessoas, que a mesma maneira que Ele habitava com pessoas no passado. Não é diferente. Da mesma maneira que Ele agiu com as pessoas no A passado, mesma maneira que Ele atuou com as pessoas do passado. Ele atuou com você também. Da mesma maneira que Ele atuou com as mulheres no passado, Ele atua com você também. O que se lo hecho por las mujeres no passado, Ele hace por você também. Toca, Senhor. Toca, 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 Senhor. Senhor, todas as almas são tuas, ó Pai. Tu morreste por elas, Senhor. Como diz aquele hino, Jesus, quando tu estavas na cruz, tu estavas com ela na tua mente, Senhor. Toca, 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 toca. Faz assim com o seu rumo, meu filho. Toca, Senhor. Toca. 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 Toca, toca, toca. Toca. Eu estava falando contigo hoje. E se você deixar, se você buscar, Deus vai revelar coisas profundas dele para você. Mas, eu escuto Deus falando assim: olha, eu chamo a quem eu quero. E eu escuto Deus falando assim, ó, Deus falava assim ainda, assim, ó, se você me buscar, diz o Senhor, eis que te darei, eis que me revelarei a ti, e te darei conhecimento. E antes de tu partires, diz o Senhor, tu serás conhecido como um homem de Deus, como um homem que conhece os mistérios de Deus, diz o Senhor. Toca, Senhor, toca. Toca, Senhor, toca, 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 Senhor, toca, Senhor. A tua unção, Senhor, a tua, não minha, Senhor, a tua. Enche ele, Senhor, segundo a tua graça, segundo a tua misericórdia, Senhor. Enche, Senhor, enche, Senhor. Abençoa, Senhor, abençoa. Toca, Senhor, toca. Toca, Senhor, toca. Toque. Toca. Em nome de Jesus, Senhor. Father, touch your daughter. Touch your daughter, Father. With blessing. I hear a verse of the Bible that says, I loved you with everlasting love, and with eternal mercy I have charged you.
Give her a sign, Father. Give her a sign, Father. Give her a sign, Father, that her prayers are being heard. Give her a sign, Father, that she can move the things around by her prayers. In Jesus' almighty name. I'll say to you one thing, you know, pray for something that you need specifically and see how God's going to respond to you. Then go by it. God tells you to tell you can change the things in your kitchen. Pray. Touch, Master. Touch, touch. Jesus almighty name. Touch, touch, touch. Jesus name. Touch, 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 touch. Jesus name. Toca, Senhor. Toca, toca, toca. Toca, Senhor. Liberta de espíritos familiares, meu Pai. De direitos, de passados, de família. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa tua filha, Senhor. Abençoa tua filha, Senhor. Abençoa segundo a tua graça, Pai. Segundo a tua graça, Senhor. Glorifica não a nós, mas teu nome, Senhor dos Exércitos. Queremos dar honra, queremos dar glória ao teu nome, Senhor dos Exércitos. Em nome de Jesus, Senhor. Do coração e da nossa palavra falada, Senhor. Glorifica o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Look to me here. God has been merciful to you. You know that. But many times we do certain things that we should not do. Even in our lives that we think we are in our lives. And we are not. Touch, Master. Touch, 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 touch. In Jesus' name. Father, give him a deeper experience with you, Father. Not mine, not a man-made, but from you, Father, from your Spirit. Touch him. Touch him. Touch him. In Jesus' almighty name. Touch him, Father. Touch him, Father. In Jesus' almighty name. Touch. Touch him, Father. In Jesus' almighty name. Touch him, Father. In Jesus' name. Keep him safe. Keep him safe. Prosper him, Father.
means you do what God tells you. You put your life on it. And God tells me to tell you, if you do that, He will prosper you. Even when everybody around you is going down, you will prosper. Him, listen, Him. Touch, Master, touch. Jesus Almighty name, touch. Jesus Almighty name, Jesus Almighty name, touch. Jesus name, toca-se. Com misericórdia, Senhor. Toca-se. Jesus não é Deus. Toca-se. E aí, meu filho? Você quer ficar livre do demônio, não quer? É triste, viu? Quando você manter ele do lado de fora, ele está do lado de fora. Fique com o Senhor. Não abra a porta. Amém? Faz assim com a sua mão. Toca na sua filha nessa noite, Senhor. Toca na sua filha nessa noite, Senhor. Toca na sua filha nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Toca, Senhor. Quer falar para você também? O Senhor fala assim, irmão, que você tem direito de buscar coisas que ele vai te dar. Essa ela puxa. Mas ele tem um lugar, tem uma peça. Pra cá. Você vai Você ver. puxa pra cá, você. Não, o que é? Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor. Mais. Enche, Senhor. Enche. Senhor, traz aquela fé, Senhor, que move montanhas. Eu te peço, Senhor, aquele livramento, Senhor, como Pai, como discípulo, Senhor, também aquele poder, Senhor, aquela fé, como discípulo, aquele livramento como Pai, Senhor, e aquela bênção, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. A gente passa até aqui, ela não pega Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Teu filho, Senhor, nessa noite, Senhor. Te peço, toca, Senhor. Toca. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Deus te abençoe. Irmãos, rapidamente, vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Puxe para mim aqui a mesa aqui para mim. Let us celebrate the communion of the Lord. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui rapidamente. Let me say Aqui. something to you quickly here. Eu preciso falar isso I need to say this